Salve, salve, nerds da peste! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje o vídeo não vai ter... Esse vídeo de agora não vai ter roteiro, ele não vai ter nenhuma informação voltada para o nosso nicho, né? O conteúdo geek, conteúdo nerd. É mais para ter um papo direto com você, que é inscrito desse canal, desde o tempo que esse canal era conteúdo de atualidade, de informação e de opinião no geral, e que também fez ali uma parte ali do conteúdo opinativo, e que ontem eu assisti o vídeo do Tio Jim, é um canal que eu gosto muito, e que da qual o Tio Jim ele fez um desabafo. Ele fez um desabafo aí de que sobre os últimos acontecimentos envolvendo essa comunidade, e que essa comunidade, ela, cada dia que passa, eu vou falar aqui com toda sinceridade, está se tornando insuportável para ficar. Insuportável. Por conta de quê? Porque qual é o que impulsiona mais nos dias de hoje o que se chama de conteúdo opinativo? São as confusões. São as tretas. Eu não sei de qual modo o algoritmo do YouTube ele impulsiona. Porque parece que o público desse nicho quer ver o mar pegando fogo para depois comer peixe assado. Quer ver o pau cantar. Quer ver o povo se degladiar. Parece que virou um coliseu. Vamos dizer assim, um coliseu virtual. Onde se colocam 2 pessoas ou 3 pessoas. E essas pessoas ficam se degladiando na internet. No intuito de trazer os argumentos. Argumentos. Para no final o quê? Ganhar uma coroa de louros vazia. Um troféu vazio. Uma medalha de latão. Ficam lá na discussão. Os meus argumentos são melhor do que os seus. Não, os seus são melhor do que... Os meus são melhor do que os seus, e fica nessa papagaiada. Só que na verdade é só troca de farpas. E no final das contas você age igual um pombo e xadrista. Um pombo jogando xadrez. Bagunça as peças. Faz cocô no tabuleiro. E sai voando cantando vitória. Qual a finalidade disso? Nada. E uma coisa que o Tio Jim falou que é certa, que ele ultimamente estava se tornando refém do próprio monstro que ele criou. Eu vou falar com essas palavras. Porque o Tio Jim ele entrou de cabeça nesse segmento opinativo, viu que estava ganhando notoriedade, ganhando público. Só que mais lá na frente o emocional acaba indo de vala. Pois é. Tem muitos nessa situação aí e que você não sabe, em que o emocional acaba indo de vala. Mas você permanecer nesse canal sem exagero, é equiparar a uma pessoa dependente química. Você quer sair, mas não consegue. Por quê? Porque o engajamento é bom, o AdSense também é bom, mas como eu falei, do que adianta você ter tudo isso, se isso daqui mais lá na frente não vai funcionar, corre o risco de pifar. E o Tio Jim ele falou uma coisa que é certa. Como é que vai ser aí ele, que está pretendendo construir família, se casou, quer construir família, e o filho na frente vê, ei, esse aí era o meu pai, que ficava o tempo todo aí
brigando na internet, é isso mesmo? Se envolvendo em algo que não foi chamado? Mas é o que acontece nos dias de hoje. Nós não estamos vendo mais você trazer um assunto bem interessante, e fazer uma abordagem boa desse assunto. Você ter sua opinião sobre um determinado assunto, sem se envolver. Mas o pior de tudo é o que acontece nos bastidores. Os bastidores é muito pior. Mas eu deixo os bastidores para os bastidores. Mas que é muito pior aí é que afeta o emocional. Nós tivemos recente aí, lá no meio dessa comunidade, enquanto eu ainda estava lá, a questão Juí Gabs versus Corey. Aí o Corey vai lá na frente e se acerta. Vocês ficaram surpresos com isso? Eu nem tão pouco. Sabe por quê? É o que acontece. É igual a briga de marido e mulher no meio da rua. Se for conhecido, piorou ainda, porque você vai se meter para ajudar e o resultado, você leva um nome de ruim. E ainda de tudo, tentam fazer uma coisinha bem interessante chamada gaslighting. Bem interessante, né? Gaslighting. Colocando você, ou eu, ou qualquer outro, como o errado da história. E eu tava vendo também um vídeo aí de um criador de conteúdo chamado Dress. Acho que o nome dele é esse, Dress. E que ele faz uma classificação bem interessante com relação a esses canais aí atuais, né? Que são canais não do segmento opinativo, mas na verdade são canais de rage bait. São canais voltados somente para descer o hate, descer o sarrafo, e que utilizam os argumentos como o modus operandi. Que de argumento não tem coisa nenhuma. É só farpação. Aí fica um farpando do lado, o outro farpando do outro. Um atacando do lado, outro atacando do outro. E isso, como eu falei, né? Nós estamos aí num coliseu virtual. E o tio Jin, ele tá fazendo questão de deixar esse coliseu de lado. Muitos já deixaram esse coliseu de lado. Eu pulei logo fora. Porque não vale a pena. Não vale a pena você estar na internet fazendo conteúdo, se envolvendo em algo, e que da qual, da final da história, é você que vai ser prejudicado? Não. Aí vocês viram o título assim, Cleiton, mas você colocou aí uma thumb muito forte, comunidade de opinião precisa acabar. Como ela está? Sim, precisa. Ela precisa se reinventar. Ela precisa se encontrar. Porque ela está perdida. Não é mais comunidade de opinião, é comunidade de rage. Comunidade de hate. E isso que eu tô falando aqui, você pode ter o direito que for de discordar. Eu não vou mudar meu ponto de vista de jeito nenhum por isso. Não. É como ela tá agora, como eu vejo, como muitos veem. E os que veem, ó, estão pulando o barco fora. E eu, com a graça do Senhor Jesus, estou muito bem. Com Rapadura Nerd, mesmo com visualização entre altos e baixos. Mas pra mim tá bom demais. Mas o conselho que eu dou é que... Conselho não. O que eu posso dizer é isso. É que tá na hora desse tipo de nicho dar um freio. E se você continuar, meu amigo, desculpa, mas lá na frente a tendência ou é essa comunidade ter seu fim, sua ruína, ou então você ou vocês estarão com a mente afetada.
Mas é claro que é isso que não é o que eu desejo, né? Eu desejo aí que ou se reformulem, ou então procurem uma coisa mais agradável para vocês. Porque a palavra do Senhor mesmo fala que é melhor você comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que você morar numa casa com fartura e repleta de brigas. Mas aí é cada um que faça da sua maneira. Então era só isso que eu queria conversar com vocês hoje. Todo sucesso aí ao Tio Jin. Tio Jin, se preocupa não que se você tiver um público fiel, esse público vai te seguir. O que você for, você pode fazer gameplay, pode fazer live, pode fazer short, curiosidades, a galera vai chegar junto. Que Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos. Valeu galera, até a próxima e fui.